Olá, amados, a paz, o amor do Altíssimo. Amados, entendimento muito importante, né? Para que a gente possa estar caminhando aí na fé e ajudando os irmãozinhos que ainda não entenderam, né? A vontade do Pai agora nessa reta final aí. Amados, é o seguinte, eu queria falar daquela passagem de Jesus com aquela cananeia, né? Onde Jesus estava voltando ali com os seus discípulos e tinha uma cananeia, né? E estava atrás dele, né? Implorando ali para que ele fosse cuidar da filha dela, né? Para que ele curasse a filha dela. Então ela diz para ele: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada, né? E Jesus não respondia para ela, né? Então Jesus ignorava ela e não respondia. Então os discípulos falaram para ele, né? Falaram: Jesus, ela continua, né, atrás. Aí ele fala que não é o momento, né? Que ele não foi enviado, né? Senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, né? O que ele quer dizer isso, né? Ele está fazendo aí essa divisão aí das descendências, né? A gente sabe que tem a ovelha e o cão, né? Então ela significava cão, a cananeia. Por quê? Porque Deus, amados, ele tem um projeto de salvação. E esse projeto de salvação dele é feito dessa maneira, né? Ele colocou esse filho Sete, ele colocou essa descendência estéril para resgatar esse lado que se corrompeu, né? Então é um lado da criatura que se corrompeu. Então esse outro lado vai estar nessa descendência estéril aí para poder estar resgatando, né, esse lado que foi para a escuridão. Então e ela aí fala, né, que ela chegou perto, né, adorou ele, e aí ele, porém, respondeu para ela, falou: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos, né? Aí ela respondeu para ele, falou para ele: sim, senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores, né? Dos seus donos, dos seus senhores. E a mulher, aí Jesus foi e falou para ela, falou: a tua fé, né, mulher, grande é a tua fé, seja isto feito então como tu desejares, né? E logo a filha dela naquela hora foi curada. Então Jesus, ele está explicando aí, amados, para você entender, né, que Deus, ele te atende em tudo, né? Mas a vontade dele, o plano dele é de uma forma, né? Então Jesus, ele atendeu ela porque ela teve fé, né? Ele mostrou que ela teve fé. Então só que ele explica lá nessa passagem que existe aí, né, essa diferença, né? Existe dois povos aí. Então para você que tem um entendimento espiritual, que você já tem buscado Jesus aí, você já tem buscado, né? Só que você tem buscado em lugares errados, você tem buscado não no seu entendimento, mas buscado em pessoas, né? Buscado em templos físicos. Então você que é espiritualmente ligado a essa família de Jesus, você deve então estar buscando ele em espírito, buscando esses entendimentos, para que você possa estar ajudando seus irmãozinhos aí que não tem essa mesma tendência aí, né? Não tem essa mesma espiritualidade, não vai buscar dessa mesma forma que você, né? Então o Pai, ele faz essa junção aí. Depois ele fala que os dois povos aí seriam irmãos, né? Então é isso, a vontade do Pai é isso, que esses dois povos sejam irmãos. Então Jesus, ele deixa claro nessa passagem aí, né, da cananeia, exatamente isso. E o que Jesus faz? Ele aceita ela, né, como irmã ali. Então ela já entendeu. Então ele falou: grande é a tua fé, né? Que mesmo ela sabendo que ele era judeu, tal, ela recorreu a ele, né?
Ela foi buscar quem? É Jesus, né? Então ela teve um entendimento que ele podia, né? Então essa cura aí, amados, você tem que entender como uma cura ali espiritual. Por quê? Porque Jesus curou ali uma cura espiritual, né? Ela sofria com demônios, né? E buscou o homem certo. Ela não foi buscar nos templos, nos outros lugares. Ela foi buscar em Deus, ela foi buscar no entendimento. Então Jesus abriu a mente ali e deu entendimento para ela, né? Jesus deu para ela o entendimento. Agora, ele fez isso por quê? Porque ele entendeu que ela tinha entendido, né? Ele entendeu que quando ela falou essa resposta aí, que os cachorrinhos comem das migalhas caem da mesa dos seus donos, dos seus senhores, ela entendeu que ele era dessa descendência de Davi. Ela já chegou falando, né? Jesus, filho de Davi, né? Quer dizer, ela sabia que ele vinha da descendência de Davi, né? E que era um povo que não, o judeu ele não se dava com os samaritanos, né? Com os cananeus. Então era um povo separado ali, né? Dos cananeus. Por quê? Porque eles caminharam nessa descendência. Só que quando Jesus veio, rompeu-se, né? Essa descendência, não existe mais essa separação, né? Você vai ver que Deus ele faz essa separação no Apocalipse, né? Por quê? Porque são pessoas espirituais que ele colocou no meio, né? São pessoas, por isso que ele fala, né? Tem outra passagem que em Hebreus que ele fala que ele corrige os que ele ama, né? Representando aí os cananeus. Ele corrige porque ele ama os cananeus. Então ele corrige os que ele ama e castiga os que são dele, né? No caso, os que são dessa descendência aí, né? Das ovelhinhas que Jesus falou. Então é isso, amados. Para você ter um entendimento, né? Que agora nessa reta final vai haver essa divisão aí. Por quê? Porque não é divisão entre os povos, mas divisão de entendimento, né? As pessoas que são espiritualmente ligadas ao Pai, elas vão entender com maior facilidade, né? Essas mensagens, esses entendimentos, e elas vão buscar se alimentar aí desses entendimentos para poder estar ajudando aquelas que ainda não têm, né? Então esse é o entendimento. Então quando fala do pão, Jesus das migalhas ali, né, do pão, ela já tá falando que é o entendimento, que é a palavra, né? Então ela não tinha esse entendimento, né? Então quando Jesus passou o entendimento, logo a filha foi curada, né? A filha ali já dá para você entender que é um entendimento espiritual, né? Então a partir dali ela já vai gerar filhos espirituais, não mais filhos carnais, né? Então todo o entendimento foi feito lá na forma física. Por quê? Porque eles viviam o plano de forma física, mas o entendimento para você agora é espiritual, né? Que o Pai não quer mais filhos carnais, mas filhos espirituais, né? Esses filhos carnais vieram oriundos dessa família cananeia, dos cães, né? Dessa família de Caim. Só que o Pai está resgatando eles, né? Resgatando eles e usando os filhos estéreos para estar resgatando esses que se perderam, né? O Pai está fazendo esse uso aí. Então essa descendência espiritual aí que vem você vai ver que Sara era uma mulher estéril, né? Você vai ver que Abraão ele teve filhos teve um filho Isaac com a Sara e teve Ismael com a escrava, né? Então para você entender que Deus ele veio com essa descendência, né? Desde lá, né? Então essa filha escrava que teve a descendência carnal aí é exatamente representando isso, né? Esse povo que veio dessa descendência de Caim, né? E a mulher estéril representando a descendência da ovelhinha, né? Que é a descendência do filho Sete, do filho Sem, depois de Noé, né? Depois você vai ver Caim e Sem. Então, amados, é para você ter esse entendimento, né? De que Deus, ele fez um plano perfeito para salvar a criatura. Então agora você é salvo
pelo seu entendimento. Então você precisa ter esse esforço, usar seu entendimento, buscar nas escrituras, né, para você estar ajudando seus irmãos, para poder um estar ajudando o outro, né? Porque vai ter os irmãos menos favorecidos, os irmãos que não têm essa espiritualidade, né? São irmãos que ainda sofrem por não ter essa espiritualidade ligada com o Pai. Então, para eles é mais difícil. Então, você tem que ajudar, você tem que colaborar com seus irmãos, né? Então, Deus espera que você venha ajudar e colaborar. Tudo é feito por Deus, amados. Nada é feito por nós. Você simplesmente entende. Então, você entendendo, você não vai mais julgar o irmão, você não vai mais deixar de perdoar, deixar de amar. Então, o importante é que você, tendo esse entendimento, você entenda que é através do perdão, do amor, né, da humildade, que você vai estar acolhendo esses irmãos, que você vai estar somando aí esses irmãos, você vai estar fazendo uma família só, né, que a vontade do Pai é isso, que seja um corpo só, né, uma igreja só, um corpo só, e todos pela cabeça que é Jesus, né? Então o entendimento é todo esse. Que a paz e o amor do Altíssimo esteja aí presente com você.